trabalho em uma organização que chama-se Ecoporé, Ação Ecológica Guaporé. Ela vai fazer 34 anos agora em julho, 25 de junho, na verdade, dia de São João. A gente faz uma festa de São João sem fogueira. E a nossa sede é no estado de Rondônia, uma organização sem fins lucrativos, que foi qualificada como OCIP Federal desde 2017. É uma organização, na sua essência, enquanto valores, apartidária e contrária a qualquer forma de discriminação. E a gente trabalha essencialmente para harmonizar as relações de homem e natureza e compatibilizando com interesses socioeconômicos ligados à conservação da biodiversidade, sempre orientados aí por conceitos, né, digamos assim, e diretrizes modernas, como, por exemplo, os objetivos do desenvolvimento sustentável, que hoje é o grande indicador das organizações públicas ou privadas para buscando aí melhores condições de vida a todos, né? Então, é uma das diretrizes que a gente tem seguido. A nossa área de atuação, ela ocorre principalmente no estado de Rondônia e alguns municípios do Mato Grosso e Amazonas que já estão mais vizinhos, né? A Rondônia às vezes expande um pouquinho a área de atuação. Nossa sede fica em Porto Velho, onde a gente tem um trabalho aqui com monitoramento de biodiversidade, consciência cidadã, e também a mais atuação política da organização frente aos desafios aí de políticas públicas mesmo. Uma parte mais intensa que é no nosso núcleo em Rolim de Moura, onde a gente tem os trabalhos basicamente ligados à restauração e mais o engajamento aí de povos indígenas, e alguns trabalhos na região do Vale do Guaporé, que é esse verdinho aqui mais ao sul, que é onde surge a Ecoporé de fato, em 88, mas a incidência relativa aqui aos trabalhos na Resex do Rio Caltário, com participação em conselhos, na Rebio do Guaporé também, que é mais uma atuação política da organização. Hoje a gente tem uma sede em Porto Velho, que a gente, nele, chama também de Laboratório de Metabolismo Socioeconômico da Bioeconomia Amazônica, que é um dos focos que a gente tem dado. E aqui é o núcleo de inovação de restauração de ecossistemas, que fica no Rolim de Moura. Esse núcleo aqui é interessante porque ele está está ancorado na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, e é um espaço aí, é um laboratório mesmo de ensino e pesquisa e extensão que serve aí muitos pesquisadores da região que atuam com os temas ligados principalmente à restauração, qualidade de sementes e coisas nesse sentido. A Ecoporé tem 5 programas de desenvolvimento, né, que atuam nessas linhas prioritárias. Eu coordeno um desses programas, que é o Floresta e Agricultura, que está muito ligado a essa coisa da conservação florestal em propriedades rurais e o desenvolvimento de agricultura de baixo carbono, sistemas produtivos ou agroalimentares sustentáveis. E nossos públicos prioritariamente são povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares. A relação aí com instituições de ciência, tecnologia e inovação. Atendemos pesquisadores independentes também, alguns entes do agronegócio aí que têm dentro dos seus ESGs e seus compliances também essa questão ligada à sustentabilidade, à governança como um todo. As instituições de ciência, tecnologia e inovação, a gente está agora fechando um termo de cooperação técnica, atualizando, né, com o INPA, com a Universidade Federal de Rondônia e outras entidades de pesquisa. E, basicamente, também a sociedade civil, que é uma rede aí, a Amazônia toda, através dessa atuação junto com as redes, né, e também as organizações de base, sindicatos, associações de base dessas comunidades. E algumas empresas e indústrias que também acabamos trabalhando em conjunto. De 2013 para 2021, a gente apoiou e envolveu, né, mais de 15 mil pessoas em ações de educação ambiental, apoiou a recuperação de mais ou menos 1.500 hectares de áreas, envolveu nessas ações de restauração cerca de 1.000 famílias rurais e tradicionais, que são apoiadas com extensão rurais e insumos, né, através dos projetos,
foram produzidas e distribuídas mais de 4 milhões de mudas, são 12 milhões de reais que foram investidos nessas ações, que também culminam no apoio à gestão de 3 milhões de hectares de áreas protegidas. Atualmente, nossos projetos eles estão, junto com os parceiros, atendendo aí cerca de 15 etnias, em 9 territórios indígenas, que abrigam aí mais de 6 mil pessoas indígenas, né? E aí, aqui é um pouco dos resultados do meu trabalho, né? Que está, de certa maneira, vinculado ao que a gente faz na Ecoporé. É mais um aprofundamento teórico mesmo daquilo que a gente vem desenvolvendo, que é relativo às ideologias dos agricultores familiares sobre a restauração de ecossistemas amazônicos. Esse artigo tem um artigo que chama-se Eu Me Sinto Alegre de Ver o Verde, que deu aqui, que está publicado, inclusive, na revista Agricultura Familiar, da UFPA, e ele nos trouxe à luz aí vários pontos que nós estávamos buscando entender, né? Geralmente a gente fala em restauração, a gente fala do ponto de vista do ambiente, do agroecossistema, fala do ponto de vista da academia, mas a ótica dos agricultores, de que quem precisa colocar muda no chão, a gente não se aprofunda muito, né? Então, isso era uma dor que nós tínhamos enquanto grupo, e eu assumi o compromisso de buscar entender isso. E a gente foi para campo, na região de atuação do projeto em si, né? Que são os municípios aí, principalmente Rolim de Moura, depois ele vai irradiando para os municípios vizinhos. Aqui a gente tem Rolim de Moura, que é o centro, né, irradiador, que tem os primeiros projetos de restauração, desde 2007, 2008 que começa. E aí depois ele vai irradiando para Novo Horizonte, Castanheiras, Nova Brasilândia do Oeste, Alta Floresta, Santa Luzia, Cacoal, Pimenta Bueno, aqui com um grupo de mulheres. E agora ele já está avançando aqui para essa região mais ao sul, né? E adentrou os territórios indígenas Rio Branco, Mequens. Aqui tem outro território indígena que chama-se Quasá, aqui na 7 de setembro com os índios Suruís. Então ele foi espraiando, né, essas ações de restauração de ecossistemas. E a gente fez uma seleção aí de 585 agricultores familiares que foram beneficiados dos projetos, que recuperaram aí cerca de 1.000 hectares. Então, é uma região que tem um metabolismo ligado à restauração, que já é consolidado e já tinha uma base de referência interessante para a gente fazer essa compreensão. E também é uma área que está aí dentro das áreas prioritárias para a recuperação, né, pelo Ministério do Meio Ambiente, e também pelo Planaveg, que é o Plano Nacional de Recomposição da Vegetação Nativa. Então, essa foi a região escolhida para fazer essa compreensão, e a gente elegeu alguns problemas centrais, né? Então, primeiro, porque desmata-se muito, muito, muito mais do que se restaura. Existe uma resistência de parte dessas populações rurais quando se fala em reconversão de áreas de produção da floresta, de produção em floresta. Então, é meio que inadmissível, assim, por que eu vou tirar um pasto que eu faço a produção de gado aqui, leiteiro, há 20 anos para colocar uma floresta? É muito incompreensível do ponto de vista dos agricultores. E o outro é a insuficiência financeira e a disponibilidade de mão de obra. Então, de certa maneira, está tudo atrelado a esses três componentes, né? Quando eu falo que desmata-se muito mais do que restaura, eu estou falando de agricultura, e uma agricultura, uma pecuária extremamente extrativista, né? Extrativa, na verdade, que só desgasta esse solo e que vai necessitando cada vez mais de abertura de novas áreas, além de todos os outros elementos aí, por exemplo, a expansão do agronegócio sobre as áreas que já estão consolidadas, que vai empurrando a pecuária para cima das áreas de floresta, enfim, acaba-se havendo essa necessidade de desmatar justamente por questões técnicas mesmo, de produtividade baixa, de baixo rendimento na agricultura, que vai culminar nessa resistência de parte das populações rurais. Se eu preciso abrir novas áreas para fazer meus cultivos, meus plantios e a minha produção agropecuária, não faz sentido na cabeça dos agricultores plantar floresta. E por toda essa atividade
de baixo rendimento, existe uma insuficiência financeira para fazer o investimento na restauração, que é bastante caro. E, além disso, a disponibilidade de mão de obra que também é pequena. Só para a gente ter uma noção, né? Quando a gente pega aí o relatório anual do desmatamento no Brasil, de 2020, a gente, do MAP Biomas, então, se a gente considerar as próximas 4 horas, essa manhã, por exemplo, serão 450 hectares de floresta que são derrubados na Amazônia, né? Que justifica essa questão de desmate-se muito mais do que restaura. A gente não sabe nem o percentual, por exemplo, desses 400 hectares que a gente estaria restaurando. Mas só para ter uma noção, a Ecoporé, em 10 anos, trabalhou com 1.000 hectares. Então, assim, é ínfima a quantidade que se restaura. A resistência de parte das populações rurais quanto a essa reconversão de áreas de produção em florestas, eu gosto muito dessa frase aqui, que é um agricultor, que ele fala durante as entrevistas do doutorado, né? Que a pergunta é sobre como que ele é visto na comunidade por estar realizando os plantios de reflorestamento. E aí ele me responde que muitos me chamou de burro, porque na época que eu fiz o projeto, o cara, ao invés de meter o trator e arrancar isso aí, o cara fica plantando árvore. O cara é um idiota, isso é um trouxa, entendeu? Então, assim, essa é a visão de boa parte da comunidade que demonstra a resistência dessas populações rurais quanto à conversão das áreas. Porque a imagem do sucesso é a imagem do agricultor, do fazendeiro, que tem lá a sua picape 4x4 traçada de última geração, que usa bota, fivela e chapéu. E aí o agricultor que tem lá 2 hectares, ele está buscando muitas vezes se espelhando nessa característica de sucesso. Mas muitas vezes a sua propriedade rural é tão pequena que ele não vai conseguir ter sucesso. Então ele precisa encontrar outras alternativas. E aí você tem elementos ali de agricultores que conseguem fazer uma gestão sobre a sua propriedade rural e que vão, nesse 2, 3 hectares de área que ele tem disponível para plantio, implementar um sistema florestal ou qualquer outro tipo de produção voltada à floresta e consegue ter esse sucesso que ele almeja. Então, assim, existe esse conflito que gera também uma resistência das populações rurais. Se o meu vizinho, que ele é rico, está e desmatou tudo, e ele está com uma condição financeira muito melhor do que a minha, e ele me chama de burro porque eu estou plantando árvore, então talvez ele está certo, né? É isso que passa no ideário aí das populações rurais, muitas vezes. A tese em si, a gente trabalhou com duas grandes questões, né? A primeira que é esses desafios socioeconômicos da agricultura familiar. Então, eu vou me concentrar aqui na força de trabalho e os recursos financeiros para a recomposição. E quando a gente foi para as ideologias dos agricultores, a gente dividiu em 4 dimensões do etnoconhecimento, digamos assim. E o principal que eu vou abordar com vocês aqui é a questão dos serviços ecossistêmicos. Então, assim, dentro das ideologias dos agricultores, existe um componente muito importante que é essa relação, esse conhecimento etno acerca dos serviços ecossistêmicos. E aí é uma perspectiva bastante holística mesmo sobre esses serviços, principalmente o suporte culturais, regulação e provisão. Os outros 3 são fatores decisórios intrínsecos à decisão do agricultor para recuperar florestas nas suas propriedades rurais. Então, assim, fatores decisórios intrínsecos, como a gente fala aqui em Rondônia, da porteira para dentro, né? Os extrínsecos, que são outras ideologias, eles são quais são as influências externas que levam esses agricultores a tomarem a decisão de restaurar ou não restaurar a floresta. Aí entra comunicação rural, entra questões relativas à influência da mídia, a ações de educação em escolas e por aí vai. E o quarto é os posicionamentos e influências das relações sociocomunitárias e suas interferências na recomposição da vegetação. Ou seja, como que a comunidade se posiciona e como ela influencia para que o indivíduo, o sujeito, ele tome a decisão de restaurar ou não áreas. Então, existem esses componentes.
Quando eu falo da insuficiência financeira, especificamente da disponibilidade de mão de obra, eu estou falando de um desafio socioeconômico que é justamente superar essa baixa capacidade financeira. Quando a gente olha para as atividades econômicas que são desenvolvidas aí no campo, todos os agricultores, o máximo de atividades que esses agricultores desenvolvem são 3 nas propriedades rurais. Ou seja, estão extremamente vulneráveis a cadeias produtivas, a uma ou duas cadeias produtivas. Geralmente é a pecuária de corte e o café, ou então pecuária de leite e o café, ou então misto, pecuária de corte e leite. Às vezes tem a piscicultura no meio aí como uma segunda ou terceira atividade, mas raramente são os casos que vão ter mais de 2 atividades econômicas. 3, 4 já é praticamente uma raridade. Isso faz com que eles fiquem extremamente vulneráveis e não tenham condições financeiras também de fazer investimentos, porque estão participando de cadeias produtivas que são altamente dependentes de insumos externos, a cultura do café, né? Até que ganham tem um rendimento financeiro melhor, mas dependem muito de insumos externos para fazer uma alta produtividade. E aí, quando a gente compara isso, o custo da restauração florestal em uma propriedade rural, em 1 hectare, por exemplo, uma área de mata ciliar que ele precisa recuperar, considerando aí cerca, muda, etc, 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 todos os componentes são necessários, ele é muito caro. Fica em torno aí de R$ 20.000, R$ 22.000 para o investimento para ele recuperar em 1 hectare de floresta. E esse 1 hectare de floresta que ele precisa dispor para recuperação é onde muitas vezes ele deixa de produzir que ele deixa de produzir. Então, o que ele deixa de produzir, né, nesse 1 hectare? Ele deixa de produzir 65 sacas de café, ou então ele deixa de produzir 20.000 litros de leite por ano, ou então ele deixa de produzir 1.200 quilos de carne por ano. Essa é a conta que o agricultor está fazendo. Então, além de deixar de produzir esse 1 hectare, ele ainda vai ter que colocar 65 sacas de café como investimento, ou então ele vai ter que tirar 20.000 litros de leite por ano e vender para custear essa atividade, ou então ele vai ter que tirar aí 1.200 quilos de carne para custear a ação de restauração. Além dessa questão financeira, do custo do investimento, são agricultores que já estão aí na faixa dos 50 e 55 anos de idade, e que tem uma média de pessoas na família que não ultrapassam 2 pessoas. São em torno de 2, 3, raramente vai ter aí 4 ou 5 moradores, ou seja, tem a sucessão familiar, né, quase não existe mais, são muitos jovens que já saíram do campo e não estão. Então, geralmente, nas propriedades rurais, você vai encontrar ali o homem e a mulher, né, e às vezes um filho que ainda está na propriedade, porque gosta, né, ou porque retornou também, tem esses casos que retornaram depois que estudaram, estão tentando implementar alguma coisa, mas em geral é o casal que permanece ali na comunidade. Raros são os casos que não. Esse AFE e AFN, que está em azul e laranja, são agricultores familiares que são engajados em ações de restauração e agricultores familiares não engajados na restauração. O que a gente fez para fazer a comparação, né, para ver se tinha diferença de ideologias ou não? Os agricultores familiares engajados são os que participaram, os 585 agricultores familiares que participaram de ações de restauração na região. E os não engajados são vizinhos imediatos destes que não participaram de ações de restauração. Então, parte do princípio que eles tiveram as mesmas oportunidades, conversaram entre si, e um optou em fazer a restauração e o outro optou em não fazer a restauração. Então, a gente buscou fazer essa comparação para ver se tinha diferenças aí significativas ou não nas ideologias desses. Então, a gente traça aí 2 cenários que são muito óbvios, né? Assim, apesar de parecer óbvio, muitas vezes o que é óbvio para mim não é para o outro, né? Então, a gente dá essa ênfase aqui, que existe o cenário mais desafiador para a restauração, que são aqueles onde existe pouca força de trabalho e recursos financeiros
naquela propriedade rural para fazer a restauração, e esses, de fato, demandam de mais investimentos externos, né, que são apoios de projeto, ações de doações, enfim, talvez redução de alíquotas de impostos para estimular que eles façam a restauração, ou então outros benefícios financeiros, e até de mão de obra mesmo, que possam otimizar esse trabalho de restauração. E um menos desafiador são agricultores que têm força de trabalho na sua propriedade e dispõem de recursos financeiros. Então, esses dependem de menos investimentos externos. E a gente está vendo agora no trabalho que a gente está fazendo, quando a gente foi espraiando lá, saindo daquele centro de Rolim de Moura, que é a cidade central da região e um pouco mais rica, quando a gente começou a ir para as cidades periféricas da Rolim de Moura, a gente começou a ver justamente essa questão da força de trabalho e a dificuldade financeira dos agricultores. E é onde a gente começou a canalizar os nossos esforços da restauração, apoiando basicamente os agricultores que são mais pobres. Quando a gente vem para o segundo tema, que são as ideologias dos agricultores sobre a restauração de ecossistemas, lembra que eu falei lá sobre serviços ecossistêmicos, fatores decisórios intrínsecos, extrínsecos e as relações sociocomunitárias? Por que os serviços ecossistêmicos são fundamentais, né? Então, nas perguntas que a gente fez, eram 7 perguntas iguais para os 2 grupos, e a gente fez um trabalho de análise do discurso do sujeito, análise do discurso francesa, que é justamente extraindo palavras-chave que remetem às ideologias, e em cima delas a gente faz uma discussão. Os serviços ecossistêmicos é o que aparece de maneira, na maior número de segmentos em todos os grupos. Ou seja, isso demonstra que existe uma relação, uma associação de ideias muito forte desses agricultores relativo aos serviços ecossistêmicos. Por isso que a gente fez esse recorte, né? De 4 ideologias aí que compõem isso. Então, assim, quando a gente traz para os serviços ecossistêmicos, a gente vê que os serviços de provisão, né, basicamente aí clima, recursos medicinais, matéria-prima, alimentos e água, que são os serviços de provisão, são os que mais aparecem no discurso de todos os sujeitos que são entrevistados. Exceto recursos medicinais, que foi um caso isolado, né, o ponto fora da curva aí, e existe uma questão de esquecimento também programado dessa relação do uso medicinal da natureza por esses agricultores. Basicamente, a e de clima. O serviço de regulação, como uns que são mais apontados, que é o de sequestro e armazenamento de carbono. Muito relativo à perspectiva de comercial desse crédito de carbono ou do serviço ambiental que isso pode ser gerado para esses agricultores. Ou seja, a ideologia central desses agricultores, em síntese mesmo, ele é o que a natureza pode me oferecer de retorno. Então, quando a gente tem esse entendimento da importância do serviço de provisão, isso vai nos dar um norte para apoiar a restauração, para apoiar ações de restauração, para que elas sejam mais assertivas, que são muito fortes. Quando a gente olha a perspectiva holística, né, desses recursos aí, da provisão, por exemplo, o tema central, a disponibilidade de água, ele é o elemento chave que vai induzir o processo de restauração florestal. O agricultor já desmatou, já utilizou aquele recurso, já esgotou ele. Quando ele vem, ele sente a necessidade da disponibilidade de água na sua propriedade, ou o risco iminente de ficar sem água, ele vai desenvolver alguma ação na sua propriedade voltada a isso. Hoje, a principal atividade que ele faz é a construção de represas e barramentos. Barramentos, pequenos açudes, algo que ele vai fazer o armazenamento dessa água. O agricultor ele não vê necessariamente a água, enquanto um bem universal, né? Ele vê a água mais como a importância da água para o uso econômico,
E a relação mais forte aqui é na disponibilidade de água com o armazenamento, né? E aí, essa água também tem uma relação forte com os serviços de regulação do clima, né? Então, assim, no discurso, né? Eu planto floresta para recuperar as águas da minha propriedade. Essa floresta ela é importante para o carbono que vai ficar estocado ali. Então, sempre tem uma conotação financeira por trás dessa ideologia. E aí, nesse artigo do Eu Me Sinto Alegre de Ver o Verde que deu aqui, ele é interessante porque quando a gente fez a análise, né, os benefícios, e pensando em estratégias inovadoras, na época que também foi feito isso aqui é a pesquisa de mestrado com discurso também, o benefício ambiental, a gente perguntava, do seu ponto de vista, que tipo de benefícios a recuperação pode trazer para a sua propriedade? Aí eles indicavam, é o benefício ambiental, ou então, é o benefício econômico, né, ou o benefício social. Então, nos chama a atenção essa forte relação entre o ambiental e o econômico dos agricultores. A gente olha aqui, 30% entendiam como benefício econômico, 57% como benefício ambiental. Então, assim, a gente começou a modular essa ideia desse entendimento do ponto de vista dos agricultores a partir desse artigo que foi originado a partir das pesquisas do mestrado. A diferença é que nesse artigo a gente só entrevistou quem fazia a restauração de ecossistemas e não quem não fazia a restauração. Então ainda existia uma lacuna aí para entender sobre isso. Então, assim, qual que é a perspectiva, né, do agricultor familiar na Amazônia? Essa relação forte com os serviços ecossistêmicos de provisão, né? Então, seja provisão de alimento, de matéria-prima e água. Então, eu estou falando aqui, o agricultor, aqui, por exemplo, um agricultor que está plantando ele está assim, aqui é uma área de APP, ele está fazendo o plantio de proteção desse APP. Por exemplo, essa primeira linha aqui, ele plantou teca, porque a gente faz uma construção junto com esse agricultor, porque se ele tem participação no planejamento e o interesse das espécies que ele vai implementar, as chances de ele cuidar e ter sucesso é maior. Então, por exemplo, essa primeira linha aqui é plantio de teca. Ele plantou teca como uma provisão de matéria-prima para o cercamento futuro da área. Quando essa cerca aqui cair, ele já vai ter a teca. Então, ele já planejou isso, ele já mapeou mentalmente isso. Aqui, internamente, ele está fazendo a proteção da nascente que tem nessa propriedade rural. Então, ele está fazendo o serviço de provisão de água. E as espécies que ele utiliza aqui, basicamente, tem uma grande quantidade de fruteiras, nesse caso, como uma provisão de alimento para animais, para que os animais silvestres evitem de adentrar a propriedade dele e atacar a roça, a lavoura e outras coisas assim. E alguns até mesmo porque eu gosto de ir lá, então aí você tem um outro serviço ecossistêmico que é muito relativo ao lazer, eu gosto de ir lá olhar os pássaros. Então, assim, tem essa provisão de alimentos, nesse caso, para a fauna, mas tem agricultores que fazem isso pensando aí, eu vou plantar lá cupuaçu e cacau porque eu quero obter renda disso, são alimentos, eu vou vender isso. Ou então eu vou plantar lá um pomar, né, porque eu gosto de algumas frutas e essas frutas vão servir a minha família. Então, essa conotação de serviço de provisão, eles são muito fortes na ideologia dos agricultores. Outra questão é as diferentes abordagens de assistência técnica e extensão rural. Existe uma necessidade de manutenção das cadeias produtivas, então não é uma transposição abrupta entre a atividade de pasto para uma atividade agroflorestal. O agricultor não vai fazer isso de maneira abrupta, ela tem que prever a manutenção dessas cadeias produtivas e a manutenção com aumento de produtividade. Então, não adianta eu colocar numa caixinha aqui, vou trabalhar restauração de ecossistemas e pronto, acabou. Não, tem que haver um trabalho voltado à melhoria das condições econômicas dessa propriedade para que ela não venha sobre a floresta. Ou então, no momento que faltar o pasto aqui na época de seca, o agricultor corte esse arame e coloque o gado aqui para dentro, porque tem pasto verde para esse gado. Quando faltar o pasto aqui e o gado dele estiver morrendo, ele vai inevitavelmente abrir isso daqui e colocar aqui dentro, né? Porque ele tem
uma prioridade iminente. Então, eu preciso trabalhar a propriedade rural de maneira mais ampla. A outra é a inovação e educação voltadas para a sustentabilidade. O que a gente percebeu de uma maneira muito clara é que o agricultor migrante de outras regiões do país, apesar de estar aqui 30, 40, 50 anos no território, ele ainda não conhece a floresta. Ele conhece alguns elementos da floresta ali, que estão muito são muito relativos ao seu uso. Então, ele conhece algumas espécies madeireiras porque ele fez a exploração dessas espécies madeireiras lá atrás. Algumas espécies que ele vai utilizar na propriedade aqui, a madeira de cerca, algumas frutas que ele vai utilizar, mas de maneira mais ampla, ele não conhece a floresta que ele tem na propriedade dele. Se ele não conhece a floresta, ele não sabe o potencial dessa floresta e, inevitavelmente, ele vai derrubar essa floresta. Porque, na visão cosmológica do agricultor, ele tira o sustento dele da terra, diferente dos povos indígenas e povos originários, que tiram o seu sustento, a espiritualidade, a água, a casa, tudo da floresta. O agricultor, não. Ele sobrevive daquilo que ele planta. E ele não planta na floresta, ele planta na terra. Então, a gente precisa fazer essa divisão. E aí, os processos de inovação e a educação voltada para a sustentabilidade, ela é fundamental nesse processo. Isso só acontece com a interdisciplinaridade, é uma palavra difícil, deve estar presente nas políticas públicas do campo. A gente teve situações, por exemplo, quando eu falo de assistência técnica, né? Na mesma linha, agricultores vizinhos atendidos por extensionistas rurais diferentes relataram que um extensionista falou a importância de recuperar as áreas de nascentes e APP daquela propriedade para que ele ficasse adequado à legislação ambiental. E na mesma linha, um outro extensionista rural, ele fala que aquele agricultor tinha floresta demais e que ele tinha que desmatar para fazer a ampliação da sua pastagem. Então, você vê que não existe uma conexão entre os próprios órgãos de extensão rural, que é extremamente necessário isso, e não existe essa interdisciplinaridade. Ou se existe, ela ainda é muito incipiente e não é abrangente para uma política pública no campo. Então, é a questão da caixinha, né? A gente não está mais numa era caixinha. Vou acelerar aqui que o tempo está indo. E aí, um dos projetos que a Ecoporé executa, né, que é o que mais tempo, é o que já vai fazer 10 anos agora, é o projeto Viveiro Cidadão, que ele é uma continuidade de outros projetos que nós tínhamos anterior, que era o projeto da Lincurt Manicoré, que era apoiado até então pelo Ministério Público. Em 2012, a Petrobras abre uma seleção pública, o projeto Viveiro Cidadão é submetido como continuidade dessas ações, e desde então ele já vem sendo executado com o patrocínio da Petrobras. E ele é o propulsor, né, dessa ampliação do território de atuação. Antes, a gente estava só nesse pontinho aqui, né, junto com o Ministério Público, trabalhando em uma subbacia voltada à estruturação disso, com uma lógica de termos de ajustamento de conduta, obrigando os agricultores. Com o Viveiro Cidadão, a gente simboliza na região a participação do cidadão dentro do viveiro. É isso que significa o nome Viveiro Cidadão. Que a sociedade, de maneira geral, elas possam vir e nos demandar para que consiga irradiar essas ações positivas. Esse que é o simbolismo que está por trás da marca Viveiro Cidadão. Então, assim, desse projeto já começou a expandir aí, antes a gente trabalhava só com restauração florestal nas áreas. Hoje, restauração florestal já trabalha com sistemas agroalimentares diversificados, sistemas agroflorestais, inclusão de mulheres e jovens, um forte impacto aí de ações de educação ambiental em escolas da região, com o setor público, e por aí vai. O projeto ele tem basicamente 3 linhas de atuação, que é ações voltadas ao clima, ao desenvolvimento econômico sustentável e à educação, é o grande foco do trabalho. Na questão do clima, né, já trabalhou nessa edição agora de nos próximos 3 anos, 2021 a 2024,
O foco é trabalhar mais 120 hectares, já foram mais de 500, então mais 120 hectares de área de recomposição florestal, apoiar mais 120 agricultores familiares, produzir e distribuir 160 mil mudas de árvores agrícolas inativas produzidas, e agrícolas, porque justamente isso, é esse entendimento do agricultor que ele precisa obter algum tipo de renda nessa área. Então, compatibilizar isso é extremamente importante. E realizar o monitoramento da dinâmica de carbono. A gente já tem áreas em monitoramento, né, são 20 parcelas localizadas em propriedades rurais, que após 5 anos da sua implementação, a gente fez uma avaliação do estoque de carbono dessas áreas, aí carbono na biomassa acima, abaixo do solo e no solo, e ali a gente encontrou que depois de 5 anos, 28 toneladas de carbono estão estocadas nessa biomassa, que é equivalente a 108 toneladas de carbono equivalentes foram removidos da atmosfera e fixados nessas árvores. E agora a gente vai fazer uma medição nova de 10 anos para ver qual é a curva de tendência dessa estocagem de carbono, que é uma encomenda da Petrobras, e vários projetos da Petrobras no Brasil estão apoiados pela Petrobras estão fazendo, que é justamente para entender qual é essa dinâmica de carbono nessas áreas de restauração. E aqui essa foto que eu acho simbólica demais, a gente conseguiu e não foi nem ensaiada a passada do técnico aí, que é o Leonardo, com o mesmo agricultor, 3 anos depois, em uma área em recuperação, né? Então, assim, é bem simbólico essas ações de restauração aí que acontecem nessas áreas. Na parte de desenvolvimento econômico sustentável, voltado principalmente ao engajamento de mulheres e jovens para a geração de renda, segurança e soberania alimentar. E a inclusão dessas pessoas também em uma rede de sementes, que a gente está chamando de rede de sementes da bioeconomia amazônica, que basicamente qualificar pessoas para a coleta de sementes, e essa rede faz a aquisição dessas sementes através de uma startup que a gente criou, que é a Receba, sementesamazônicas.com, depois vocês podem ver no site, que ela está dentro do programa Inova Amazônia do Sebrae, e que é um negócio de impacto socioambiental voltado aí a fortalecer a cadeia da agricultura regenerativa. E nas ações de educação, são basicamente 4 ações, né? Que é a Escola da Restauração Econômica e Ecológica, voltado aí a ampliar a autonomia dos agricultores quanto ao conhecimento relativo à restauração de ecossistemas e todas as coisas que estão relacionadas a ele. E econômica e ecológica, porque é justamente isso, voltar o interesse dos agricultores em uma restauração, formando corredores ecológicos, porém com um cunho econômico, para que ele não precise desmatar mais florestas. Aqui, a gente só é mediador desse processo e constrói os pilares dessa escola. É uma escola de pensamento, não é um espaço físico. A gente até tem o viveiro, o núcleo de inovação, tudo, mas a ideia é que seja uma escola de pensamento onde a gente possa, agricultores de sucesso, formar outros agricultores de sucesso. Os próprios agricultores são os professores e nós somos os mediadores desse processo. O trabalho com visitas educativas, a criação de um jardim sensorial nesse espaço Gaia, que está aqui embaixo. Vai ser inaugurado o espaço do jardim sensorial mesmo no dia 4 agora, um dia antes da Semana do Meio Ambiente, que é um espaço dedicado a crianças em primeira infância e pessoas com deficiência, para que consigam ter acesso aos elementos da natureza da nossa região. Então, assim, por exemplo, aqui uma escola visitando o viveiro e trabalhando a questão sensorial com sementes da Amazônia. E um seminário de corredores ecológicos que visa a conectividade, basicamente, dessas áreas. Em termos de comunicação, a gente lançou esse mês a revista Agro e Ecologia. O foco é justamente fazer esse chamamento entre o agro, né? O agrobusiness, agronegócio, que tudo é agro, né? E trazendo isso para uma ótica de ecologia. Então, aqui eu volto para o trabalho de marca, né? A gente separou ali o agroecologia, a gente não quis colocar agroecologia tudo junto, porque a gente compreendeu que existe uma certa resistência no tecido social de quando qualquer palavra que se coloca agroecologia, ou ecologia, ou natureza, né? Então, existe uma resistência
nos tempos atuais, infelizmente, a respeito disso. E aqui o agro, separado disso, né, mas ao mesmo tempo que está junto, sustentado sobre a ecologia, né? Então, assim, a palavra ecologia, a ecologia está sustentando o agro e ela é muito maior do que é o agro. Então, quando a gente busca eu gosto muito dessa parte de comunicação, estou aprendendo muito com a galera. Então, quando a gente constrói essas marcas, assim, a gente está olhando para o simbolismo que está por trás dela e até mesmo para nos motivar. E essa revista, ela está lançada, distribuída no estado todo. Vocês podem mandar e-mail para a gente manda exemplares também para vocês. E o objetivo é destacar pessoas aí que fazem boas práticas no campo, que se não são agroecológicas, pelo menos estão buscando caminhos alternativos para a conservação da natureza. E o outro é uma série de vídeos, né, que estão sendo produzidos, contando aí a história e os passos da restauração florestal que a gente tenha desenvolvido, tá? Bom, gente, siga nossas. Acho que eu falei aqui, deixa eu ver, 44 minutos. Aqui estão nossas redes sociais, os sites. Vocês estão convidadíssimos a vir inovar conosco. São todos muito bem-vindos. A gente está sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Professor Marcelo, nós é que agradecemos, né, a sua apresentação. Eu gostaria mais uma vez de pedir desculpa pelo atropelo de hoje, né? Esqueci completamente do horário de Rondônia, que é 1 hora antes, e a professora Lu disse que tinha agendado a sala para até meio-dia, de 8h30 a meio-dia. Então, eu sei que vai ficar um pouquinho frustrante, né? Que a melhor parte vem agora, que seriam as perguntas e essa nossa interação. Mas aí eu tomei a liberdade de colocar o teu e-mail aqui para eles, caso eles queiram perguntar, né, passarem mensagens para ti. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, pode mandar. A gente tem, quando não for alguma coisa muito ampla, alguma dos materiais que a gente tem, né? Tem bastante material online também. E aí, em outros momentos também quiserem convidar a gente para participar de algum outro ponto específico, eu estou aí à disposição de vocês. Com certeza, essa é a primeira interação de muitas que virão. E aqueles que quiserem vir a Rondônia, conhecer o trabalho em loco, tiver disponibilidade também, são muito bem-vindos. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada mesmo. A gente ainda tem alguns minutinhos, se alguém quiser falar alguma coisa para a gente encerrar. O pessoal está colocando aqui no chat, Marcelo, agradecimentos, tá? Tá certo. Bom, gente, desejo aí a vocês todos um bom restante de seminários. Eu vi que a agenda é bem lotada e bem puxada. E muito sucesso a todos e vamos trabalhar bastante aí em prol da nossa região. Valeu, muito obrigada, Marcelo. Tchau, tchau. Obrigado, Simone. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.